Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao nosso canal, Programa Depois da Vírgula. E nesse episódio desta semana, deste novo episódio, nós vamos tratar, como já fizemos da última vez, vamos aproveitar para tratar de um assunto e fazer uma explicação acadêmica a respeito desse assunto, que acho que é muito bacana. Isso tem gerado comentários bastante positivos em nosso canal. O pessoal gostou muito do último programa, em que eu fiz uma explicação técnica sobre política monetária. E aqui, obviamente, a gente vai falar um pouquinho sobre 3 temas que surgiram nas últimas semanas. A primeira delas, não podia ser diferente, é a inflação, né? O comportamento da inflação, que vem cedendo, vem reduzindo, né? Vem diminuindo a sua intensidade. Isso fez com que, obviamente, houvessem alguns novos cálculos e projeções, tanto para esse ano como para o ano que vem. E outro tema bastante pungente foi o Produto Interno Bruto, que veio estável. E não devíamos deixar também de comentar mais uma rodada, e que foi vetada pelo atual presidente, de desoneração de impostos para 17 setores, e aí a gente vai fazer uma leitura um pouco mais específica. Vamos começar pela inflação. Inflação e PIB têm coisas muito semelhantes, como, por exemplo, a forma de medir, né? Toda a inflação e o Produto Interno Bruto, que a gente já vai tocar nesse assunto também, a inflação ela é medida de 2 formas. O acumulado do ano, ou seja, de 2023, que está abaixo hoje, nesse momento, de 4,60, e o acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, como a inflação que foi divulgada agora tem a ver com novembro, 12 meses, então nós temos uma leitura de 12 meses, e aí nós temos um problema que pode acontecer, por exemplo, de você capturar algum evento peculiar do ano passado e ele impactar no resultado da inflação olhando os últimos 12 meses. Então, o correto mesmo, no final das contas, é você olhar a inflação acumulada para 2023. Os dados do indicador da inflação pelo IPEA, o IPEA ele faz um recorte muito interessante, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para o nosso programa, que é a inflação em relação à renda dos consumidores, né? Todo mundo sabe que a inflação que é divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é uma inflação feita pela média de todas as categorias, de todas as classes, de todas as famílias, com seus respectivos poderes aquisitivos. Mas a gente sabe que, dependendo do tipo, do montante da renda dessa família, a inflação tem comportamentos diferentes. Então o IPEA, para fazer um recorte bem atual, fez chamou atenção principalmente para a alta renda, no qual nós temos aí uma inflação acumulada na casa de 6,09, e a baixa renda, que está lá na outra ponta, que é 3,38. Olha que coisa incrível, né? Então nós estamos falando de 12 meses, nós estamos falando de 3,38 para baixa renda, e estamos falando de 6,09. Evidentemente que essas inflações por família vai modificar, como eu já havia explicado anteriormente, quando a gente olha o acumulado de 2023. É muito importante isso, e isso faz uma grande diferença. Então, pelo 6º mês consecutivo, né, o IPEA diz que a inflação foi mais amena para as famílias de renda mais baixa. Por certo, enquanto a inflação nas 3 primeiras faixas de renda ficou em torno de 0,20 no mês de novembro, a taxa apurada para o segmento de renda alta foi de 0,60, né? Dessa forma, a gente pode dizer que a variação acumulada no ano já chegou para a classe baixa aos incríveis 2,6%, que é muito baixo em relação ao que se espera para o ano, ou seja, é quase metade da inflação para o ano. Então, o que isso na prática quer dizer? Que as famílias mais pobres estão perdendo menos poder aquisitivo de sua renda, de seu salário, estão podendo consumir mais, né? Então, ou seja, está sobrando mais renda no bolso da família da classe pobre, né? O segmento, outros segmentos, como por exemplo, a taxa de inflação para a classe de renda muito baixa é de 3,4% em relação, obviamente, ao que se espera
para este ano, né? Pode chegar aí a 3,4%, que não é a classe de renda muito baixa, a classe de renda baixa. Então nós temos aí, né, acumulados que são bem diferentes, ou seja, vai de 3,38 a 6,09. Isso mostra claramente que a inflação não é igual para todas as famílias brasileiras, né? As famílias com classe, com renda mais abastada têm, obviamente, mais custo de vida. Vamos falar um pouquinho sobre o PIB, até para não esquecer. O PIB foi foco das discussões recentes. Muitos economistas esperavam um movimento negativo do Produto Interno Bruto, e vamos lembrar por quê. No primeiro trimestre desse ano, houve um comportamento atípico do setor agropecuário. Nós vamos lembrar que o Produto Interno Bruto mede três grandes setores na economia. Agropecuária, que representa uns 8%, né? Uns 8%. A indústria, que não tem uma representatividade muito grande, está hoje em torno aí de uns 15% a 16%, né? Talvez um pouquinho mais, 18% a indústria representa no PIB, e serviços, que é 70% a 75% do Produto Interno Bruto no Brasil. Ou seja, o Produto Interno Bruto do Brasil mede três grandes classes, né? Três grandes setores: agropecuária, que tem um comportamento em termos numéricos baixo em relação ao total representativo, de 8%, a indústria, que está em torno de 15% a 18%, e setor de serviços, que é a grande locomotiva, que está em torno de uns 70% do total. Então, o que o Produto Interno Bruto ele calcula, já que você que está chegando agora e vai me perguntar, professor, acho que é legal você explicar. Então, o Produto Interno Bruto corresponde ao somatório de todos os produtos finais da economia, aquele que está na ponta, lá no balcão, de uma determinada região, seja de uma cidade, estado, país, né? Um aspecto importante é entender que o PIB não mostra o estoque de bens e serviços, né? Isso é muito importante, mas sim o volume destes itens que o Brasil ou que o país produziu em um determinado período. Então, o que é estoque já foi produzido em algum momento, já foi medido. Muito bem, ou seja, o indicador não representa a riqueza total que o país possui, e sim aquilo que está sendo produzido de forma corrente, né? A fórmula que o PIB é mais conhecido é a fórmula do PIB de demanda, né? Que é o Produto Interno Bruto é igual ao quê? Ao consumo das famílias, mais o investimento do setor da indústria, mais os gastos do governo, menos a renda líquida recebida do exterior. A renda líquida do exterior. Então, o que é a renda líquida do exterior? São exportações menos importações. Se o país exporta mais, é sinal de que nós recebemos mais riqueza. Se o país importa mais, significa que nós estamos transferindo riqueza para um outro país, ou seja, estamos engordando um PIB de um outro lugar. Ou seja, para fins de contagem do PIB, o valor do PIB zera no início do ano e é feito um novo cálculo que toma o ano anterior como referência, que é o que eu estou dizendo agora. Então, qual é a coincidência entre o Produto Interno Bruto e a inflação? A coincidência é exatamente a seguinte: o Produto Interno Bruto, por exemplo, do trimestre atual, esse último divulgado, que foi 0,1, ele foi em relação ao trimestre do ano passado. Então você pode ter aqui uma sujeirinha. No final do ano, como acontece com a inflação, esse sim é o Produto Interno Bruto que nos interessa, porque é o acumulado do ano de 2023. Toda vez que nós estamos medindo o PIB, nós estamos medindo de um trimestre do ano corrente para o ano anterior, como uma forma de métrica. E esse ano nós tivemos uma grande alteração, ou seja, um grande crescimento do setor agropecuário no primeiro trimestre desse ano, de mais de 20%, ou seja, que fez com que o PIB ficasse hoje em torno de 3%. Então nós vamos fechar o ano aí em torno de 3,5% do PIB acumulado em 2023, perfeito? Só para a gente poder entender um pouquinho como como isso impacta, perfeito? E aí, para a gente não perder o nosso tempo aqui, explicando mais coisas que não seriam necessárias para o entendimento do PIB, então o PIB ele mede toda a riqueza produzida no país, por isso aquela continha, consumo das famílias mais investimento
da indústria, mais gastos do governo, mais renda líquida recebida do exterior, que pode ser positiva. Quando ela é positiva, quando as exportações são maiores que as importações, ou pode ser negativa quando as importações são maiores que as exportações. No caso do Brasil, o Brasil tem uma balança comercial favorável, o que faz com que o movimento externo do Brasil com o resto do mundo seja positivo do ponto de vista do produto interno bruto, ok? Os 4 pilares que alimentam conceitualmente o PIB 4 tipos de renda, né? Salário, juros, lucro e aluguéis. Esses 4 itens estão alimentando a riqueza do país, ok? E para a gente fechar o nosso encontro de hoje, não podíamos deixar de falar sobre a desoneração de 17 setores que o governo acabou de vetar. O presidente da República, ou então Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vetou o que nós chamamos de desoneração dos setores. E por que que esse papo vem de novo à baila, né? Todo ano nós temos praticamente que renovar a desoneração dos setores, o que implica em dizer que o governo deixa de arrecadar em prol de algum setor, por algum argumento qualquer, que tenha como forma de gerar mais emprego uma redução, né, na sua carga tributária, que é a tal da desoneração. Se você perguntar para os economistas, aqueles que têm uma visão absolutamente realista, todos eles, de forma, eu quase posso garantir, de forma unânime, vai torcer o nariz para qualquer tipo de desoneração. Desoneração vai de encontro, não ao encontro, ou seja, conflita com a ideia da economia de mercado. Porque quando eu escolho algum setor para ajudá-lo a melhorar o seu custo, eu estou desequilibrando as forças de mercado. Isso é muito ruim. E isso, lá no final das contas, implica que o governo tem que pôr dinheiro do bolso dele, tem que buscar renda em algum outro lugar. Então, se alguém perguntar para este economista, para esse professor, o Lula vai conseguir manter a desoneração? Não sei. Mas que ele tomou uma atitude correta, não tem a menor dúvida. O país precisa acabar com esses jabutis aí, com essas desonerações, para mascarar uma competitividade que não existe. Ok, pessoal? Por hoje é só. Espero ter respondido as questões do site e até a próxima, pessoal. Tchau!